gerem identidade para o povo daqui, de tal forma que quando eu vá a Belo Horizonte, a minha memória me faça lembrar das esculturas aqui. Então, identidade, memória. Aí o que eu devo fazer? Agir, ação para proteger o tal do patrimônio cultural. Então, identidade, memória aí, imã, lembra? Você estuda aqui na faculdade? Não está aqui, você viu a porta aberta, entrou e está assistindo a palestra. Estuda aqui? Trabalha? Como é que é teu nome? Andrei, você também, além de trabalho, estuda, tá? É meu exemplo na Avacalha. Você vai viajar para Búzios, você é estudante, tem pouco dinheiro, tua mãe está patrocinando a viagem. Tá joia? Sua mãe deu R$300 para você ir a Búzios. Quanto tempo você fica em Búzios? Não fica e nem vai. Mas como é exemplo, tal como os exemplos de direito penal são todos exagerados, você foi para Búzios, tá joia? Pegou carona e acabou indo lá. Lá em Búzios, você vai ter que economizar muito dinheiro. E aí foi tua amiga também. Como é que é o nome de você atrás dela? É amiga sim, pode ficar tranquila. Amiga, como é que é o seu nome? Érica. Foi vocês dois, tá? Casalzinho. Vocês dois. Érica aí gastou dinheiro, gastou os R$300, porque só um crepe lá no primeiro dia, ficou com fome, passou, tomou sol, barraca, mas volta para Montes Claros. E aí você se lembra de quem patrocinou a tua viagem para Búzios? Quem que foi? Você vai ter que comprar uma lembrancinha para ela, não vai? Qual a lembrancinha que você compra com R$3 em Búzios? Nenhuma. Pediu mais 3 para ela, 6, comprou um imã para botar na porta da geladeira da sua mãe. Fui a Búzios e lembrei-me de você. Imã, identidade, memória e ação. Então não se esqueçam disso. Patrimônio cultural tem a ver com bens imateriais. Imã e bens materiais. O MA da palavra imã. Bens imateriais. O que me interessa aqui é proteger o processo de elaboração, como por exemplo do queijo do Cerro. Eu não estou protegendo o queijo, mas sim reconhecendo que o processo de elaboração gera identidade, gera memória e geração. Sanduíche da cidade de Bauru, o pessoal está tentando transformar em patrimônio cultural imaterial daquele município. Samba de roda do Rio de Janeiro e por aí vai. Claro que para os bens materiais, a gente tem um instrumento importantíssimo chamado de tombamento, importado do direito português. E depois a gente engosa o português, ainda fala que o português é burro, né? Talvez o contrário. Em Lisboa tem uma torre chamada Torre do Tombo. No Brasil não tem nenhuma Torre do Tombo. Todos os bens materiais que são protegidos lá em Portugal, pelo menos em Lisboa, são registrados e arquivados nessa torre chamada Torre do Tombo. Por isso o danado desse ato se chama tombamento. E aí a gente traz isso para o Brasil. Bacana? Então, para bens materiais, tombamento. Para bens imateriais, outras formas de proteção, como, por exemplo, um instrumento chamado inventário, outro instrumento chamado registro. Estamos caminhando junto. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O que a Unesco faz, quando ela reconhece uma cidade enquanto patrimônio cultural, não é tombar. Porque a Unesco não é ente federado autônomo do Brasil. O Brasil tem 3 ou 4, Distrito Federal, União, Estados, município e o DF. O que a Unesco faz é reconhecer a importância daquele outro município. O professor Dalmal conhece bem a cidade de Quito, no Equador, que é a primeira cidade reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. O patrimônio histórico da cidade de Quito, ele é, para vocês terem ideia de quanto é importante e bonito, maior do que de Salvador e Ouro Preto juntos. E a gente, porque o Equador não faz fronteira para o Brasil, talvez não dá tanto interesse para isso. Mas alguém, se quiser passear por lá, vale a pena conhecer a capital do Equador. Eu fui lá em 2007, num congresso da Flaxo, e fiquei encantado com o povo equatoriano, não só por isso, e também por outras coisas. O Brasil não tem a ascensão cultural que ele tem sobre os países que têm fronteira, por óbvias razões, como também não tem interesse sobre o Chile. Então, o patrimônio cultural está aí escrito em poucas linhas. Há coisa de 3 anos, como é que é o teu nome mesmo? Eu tenho dislexia. Andrei comprou um imóvel lá em Belo Horizonte, tá joia? Andrei era estudante, agora formado, ficou rico, não sei o quê, comprou um imóvel lá em Belo Horizonte, está imobilizando patrimônio aí Brasil afora. E nesse imóvel, você, amiga sorridente, lá que o Andrei comprou, agora ficou, porque eu estou mexendo contigo, achou ruim. Tinha 3 casarões históricos do século XX lá no fundo do seu lote. Esses casarões não eram tombados. Entendeu, Andrei? Lembrou do imóvel grandão? Daí, você quer destruir esses 3 casarões históricos que não são tombados. O tombamento é a única forma de proteção?
Falei que não tem inventário, registro e mais outras coisas. O tombamento serve para bens materiais, mas não é o único. Está no artigo 216 da Constituição, dizendo que é uma lista que a gente chama de lista exemplificativa, quando não taxa tudo, quais são os únicos instrumentos de proteção. Bom, depois você acaba destruindo os 3 casarões históricos, e vem o Ministério Público e formula uma denúncia em seu desfavor, dizendo que você cometeu crime contra o patrimônio cultural. Entenderam a historinha? Destruiu as casas, vem o MP com uma denúncia contra você, cometeu crime, infração penal, porque destruiu as casas, patrimônio cultural do Belo Horizontino. Aí você constitui um adevo, e o seu adevo, advogado, faz a seguinte defesa: tenta trancar a ação penal, habeas corpus, porque seria o fato atípico. Olha o que ele diz: o bem não era tombado, portanto, não tem patrimônio histórico, e aí, portanto, automaticamente não há crime contra o patrimônio cultural. Entendeu o que o advogado fez? Aí a gente canta a seguinte musiquinha: a Páscoa já passou, olhos vermelhos, orelhas bem grandes, não é um coelho, é um burrinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Presta atenção. Para ser patrimônio cultural, não tem que ter sido tombado antes. O tombamento não é o único instrumento. Entenderam o equívoco do advogado? Esse é o caso da famosa Igreja Universal, belíssima no Reino de Deus em Belo Horizonte. A construção é muito bonita, mas o fato se reporta a isso. Eu não estou criticando religião, longe de mim. Mas entenderam o que eu falei? Pouco importa que as casas lá de Belo Horizonte tenham sido tombadas, elas já eram, por exemplo, inventariadas. Então fazia parte do patrimônio cultural histórico Belo Horizontino, quiçá do estado de Minas Gerais. Então falei um pouquinho de patrimônio cultural, rapidinho, para falar de patrimônio ou meio ambiente artificial. E lembrando, no final nós vamos falar quando é que o município pode dizer alguma coisa a respeito disso. A Constituição de 88, só se me dê licença, eu vou beber uma água aqui, que eu adoro beber água, sinto muita sede. Ainda tem um time aqui com a camisa azul e preta, com a cor do Grêmio. Tem esse time ainda? Eu já vim aqui em Montes Claros assistir Cruzeiro, esse time, já vim aqui muitas vezes antes. É a primeira vez não. Quente. O que eu estava falando mesmo antes de falar de futebol? De meio ambiente artificial. A Constituição de 88, ela tem lá no seu artigo 182, dizendo assim: as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter o seu plano diretor. E é o plano diretor que definiria o que é a função social. Da propriedade urbana, evidentemente. Então eu falei, as cidades com mais de 20 mil habitantes. Perguntinha para o nosso amigo aqui, que eu esqueci o nome de novo, e para todo mundo: qual que é a diferença há que existir entre a palavra município e a palavra cidade? Aqui vocês vivem automaticamente na cidade, em Montes Claros, e também no município, é uma coisa só, é sinônimo. Se a Constituição usa as duas palavras, há que existir ainda de ordem semântica a diferença entre elas. Alguém? Vamos lá, parece interativa. Você pode chutar, não vai ganhar nota ruim na prova, não tem problema. Então tá bom, quem chutar ganha livro, sanção premial. Ou nem assim, quem chutar ganha um ingresso para o show do pagode. Cidade é a área urbana. Município envolve a cidade, a área urbana, mas com certeza também tem o quê? A sua área rural. Em Belo Horizonte, por mais urbanizada que seja o município, nossa capital do estado de Minas Gerais, existe área rural. O município de Belo Horizonte não se interessou por transformar algumas áreas do bairro chamado Céu Azul, áreas rurais, em área urbana, só por isso, ponto. Então, portanto, o município é o ente federado autônomo. Cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter o quê? O seu plano. Outra perguntinha, a palestra é interativa. Quantas cidades no Brasil têm mais de 20 mil habitantes? Antes o dado, né? O Brasil tem mais ou menos 5.560 municípios. Minas Gerais tem 853. Do Brasil é o estado que mais municípios tem. Só para informar. Então, desses 5.560, voltando à Constituição, cidades com mais de 20 mil habitantes têm o seu plano diretor. O plano diretor define o que é a função social. Portanto, só as cidades que tenham mais de 20 mil habitantes vão definir o que é a função social. As demais é um caos, crescem desordenadamente, sem ter nenhuma obrigação e sanção diante dela, falta de cumprimento da obrigação. No Brasil, 10, 15% das nossas cidades têm mais de 20 mil habitantes. Então, de onde é que o constituinte maluco tirou esse número? Para
automaticamente, por exclusão, dizer assim, não, você cresce desordenadamente, zona, caos, e o que a gente vê por aí. Esse final de semana, na edição da Carta Capital dessa semana, está aí uma outra sugestão, para quem gosta de ler Veja, isto é, Época, junta as 3, joga fora e vai ler a Carta Capital, que é uma revista mais isenta. Tem uma reportagem sobre caos no trânsito urbano. E eu estou todo feliz porque no meio do ano devo mudar para Brasília, já não estou tanto feliz assim, porque Brasília é a cidade que per capita tem mais carro por habitante, não é nem São Paulo, nem menos Belo Horizonte. Eu falei, Deus do céu, lá estou indo eu atrás do caos. O que eu quero dizer aqui hoje? Toda e qualquer intervenção do ser humano no meio ambiente onde se insere gera algum impacto, que a gente tem que definir é qual impacto a gente quer minimizar. Por exemplo, respirar polui. Então nós vamos punir, por exemplo, penalmente, o ato de respirar só simplesmente porque polui, e porque poluir faz mal? Isso é que há que se definir. O que é dano ambiental? Qual é a medida? Quem é que é o responsável pelo dano ambiental visto aqui em Montes Claros? É só a indústria localizada aqui ou também a indústria localizada a 200 quilômetros, como por exemplo em Janaúba? Voltando ao assunto, não foge, eu mudo sempre os termos da palestra, isso não é nem combinado. A Constituição do Estado do Amapá, em 89, vocês sabem que as constituições estaduais foram elaboradas, as recentes, um pouco depois da Constituição da República. Isso se deu em 88, 89. A Constituição do Estado do Amapá, ela diminuiu esse número de 20 mil habitantes, dizendo lá no seu texto, aqui no Estado do Amapá, as cidades com mais de 5 mil habitantes têm que ter o seu plano diretor, que é o que define o que é, função social da propriedade urbana. Eu disse que ia falar de caso concreto ao final, mas esse merece ser citado aqui agora. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal à época, em 89, e o Supremo disse, reduzir para 5 mil viola os 20. Está equivocado. Talvez a interpretação do atual Supremo Tribunal Federal, talvez não, com certeza, aí eu estou sendo injusto, não seria essa. Não seria essa por quê? No estado do Amapá, em 89, a única das 30 cidades que tinha mais de 5 mil habitantes era a capital, Macapá. Portanto, fazia sentido diminuir esse número para 2 mil, porque a ideia era o quê? Trazer uma segurança jurídica, que é o que a gente tanto busca. Ainda assim, foi julgado inconstitucional, porque violaria a autonomia do município, que é quem tem que definir quando é que vai fazer o seu plano diretor. Bom, a Constituição não trouxe sanção para quem não elaborasse o seu plano diretor. Em 2001, foi publicada a lei do Estatuto da Cidade, a lei que é chamada de Meio Ambiente Artificial. E essa lei repetiu a exigência da Constituição, dizendo assim, municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter o teu plano diretor, amigo sonolento. Cidades localizadas em regiões metropolitanas também têm que ter o seu plano diretor, pouco importa a população. Então, em Minas Gerais, nós temos 2 regiões metropolitanas, quem define é o Estado, é de competência estadual, artigo 25, São Paulo tem 2. Então, se eu tenho um município, 10 mil habitantes, mas estou localizado em uma região metropolitana, eu tenho que elaborar meu plano diretor. Então, aumentaram o número de municípios dos quais se exige o tal plano diretor. Bacana, mas precisa de sanção, porque se não tem sanção, a gente não respeita de forma tão tranquila. Qual que era a sanção? Improbidade administrativa, suspensão de direito político, de prefeito, vereador e talvez até de alguns particulares. A lei foi publicada em 2001 e deu um prazo para que em 5 anos, todo mundo que não tivesse plano diretor, estivesse nessas situações, elaborasse o seu. Esse prazo venceu em 2006. Boa parte dos municípios brasileiros ainda não cumpriu. Certinho? Em 2008, em maio, o legislador brasileiro, vendo o fato que o prazo estabelecido inicialmente, 2006, não foi respeitado, ele pensou assim, vamos prorrogar o prazo, porque a ideia é o quê? É fazer com que os municípios tenham um melhor ordenamento urbano. E aí, maio, vamos prorrogar o prazo, vamos dar um prazo grande, né? Vamos dar um prazo aí de 1 ano, 2 anos, porque eles não conseguiram se cumprir em 5 anos. Aí o legislador deu muito prazo, muito mais prazo, deu o quê? 1 mês. Aí eu fiquei descontente, do mesmo jeito que vocês ficaram. Nossa, legislador burrinho. Não, burrinho não foi ele, burrinho somos nós. Cuidado com a interpretação, que é a coisa mais gostosa que existe no direito, talvez, eu afirmo isso. A gente entendeu que ele foi burro, né? Eu mesmo suscitei essa ideia, porque se não cumpriam em 5 anos,
Se eu dar mais um mês só, é muito pouco, porque assim, 5 anos eu não consegui, quem dera em um mês. Mas na verdade não é isso. Esse prazo de um mês foi dado em 2008. O pessoal que estava atrasado desde 2006, mas que mandou o projeto de lei até 2008, errado, passa a estar considerado certo. Então a maldade, na verdade, ela tem que ser vista dessa forma. Entenderam? Quem não entendeu, mais uma vez, eu te dei um mês, mas na verdade, você que já estava atrasado, se você envia nesse um mês, você passa a ser considerado certo, portanto, não tem improbidade administrativa. A interpretação seria essa. Está aí rapidinho o tal do meio ambiente artificial. E agora, cultural, artificial, natural, a gente vai falar um pouquinho de floresta, certinho? De meio ambiente natural. O Brasil tem um código florestal que data do ano de 65, certo ou errado, essa é a legislação que nós temos. E duas coisas a gente precisa combinar aqui: saber distinguir 2 institutos previstos no Código Florestal Brasileiro. Um deles já chamada Área de Preservação Permanente e a outra delas chamada Reserva Legal. Então eu vou pegar um amigo lá do fundo, vocês aí, vocês dois, terno preto, gravata vermelha. Como é que é o nome do que está em pé? Cristiano. Cristiano, você é um fazendeiro, está se enxergando na condição de ter uma fazenda muito grande. Uma das 20 que você tem é localizada aqui perto, em Janaúba. Então já viu que você tem, Cristiano? Uma fazenda muito grande localizada aqui em Janaúba. Cristiano, nós vamos tentar entender o que é área de preservação permanente e o que é reserva legal. E distinguir as duas áreas, né? Se tem diferença, vamos tentar entender por quê. A sua fazenda, Cristiano, tem o quê? Conta pra gente aí, eu não conheço ainda. É tão grande que ele esqueceu, então já vou falar. Sua fazenda tem lagoa, tem montanha, tem cachoeira, tem vaca, papagaio, cachorro, tem muita gente, é muito grande, gigante, sabe? Muito bonito mesmo. Pergunto eu para o Cristiano, e o Cristiano pode pedir auxílio aos universitários. Qual o percentual da área de reserva legal que o senhor, se não foi instituído ainda, antes do senhor comprar, tem que instituir a título de reserva legal na sua fazenda? Cristiano quer pedir o auxílio aos universitários. Alguém aí fala? 20%, não é isso, Cristiano? O pessoal aqui nem me escutou ouvir falar das opções. 20%, Rafael. Olha que bacana. Cristiano, qual que é a nota que a gente dá para o pessoal que te respondeu? 0 ou 10? Não, a resposta foi única, 0. Presta atenção. O que eu falei? Que você tem uma fazenda localizada no município de Janaúba. Jatuba é um pouquinho... É a outra, perdão, estou confundindo. Muito grande, cheia de coisa. Eu tenho que te dar a seguinte informação para você responder minha pergunta. É sacanagem, né? Fala o que quer, ouve o que não quer e cai. Eu tenho que falar, olha para cá que chama, para de rir, que a sua fazenda é localizada em área rural. Eu falei isso? Ah, mas falou que é fazenda, fazenda é na roça. De onde é que vocês tiraram isso? Pode ser o nome que tenha, mas a lei diz, reserva legal é uma área a ser instituída em áreas rurais. Então, se não entendeu nada, Cristiano, decora. Área rural, reserva. Área rural, reserva, não escutei. Área rural, reserva. O pessoal está com sono, área rural, reserva. Entendeu, Cristiano? Pouco importa se tem alguma coisa bonita ou maravilhosa. O simples fato de ser uma área rural, a lei assim o fez, instituiu a necessidade de se respeitar a reserva legal. No estado de Minas Gerais, é 20%. A resposta percentual não está errada. Nós temos 3 percentuais de reserva legal no Brasil. Vamos falar do maior deles, que é de 80%. Lá na Amazônia é legal. Não falei no estado do Amazonas, falei na Amazônia legal, que envolve a região norte inteira do país, um pouquinho do Maranhão, que está no Nordeste, e um pouquinho de não sei aonde, do Tocantins, que está no Centro-Oeste. Essa é a Amazônia legal, uma coisa bem gigante. Se nós estamos na Amazônia legal, em áreas de cerrado, o percentual cai. Ah, tem cerrado na Amazônia legal? Não, é só floresta, tudo árvore, tarzan e chita. Óbvio que tem cerrado. O percentual desce de 80% para a idade mínima para o sujeito ser candidato a presidente da República, para 35%. Então, os percentuais de reserva legal no Brasil são 80%, 35% e o nosso, restante do país, 20%. Cadê o Cristiano?
foi cuidar da fazenda, que é o que melhor interessa, que é o que mais interessa. Está aí a reserva legal. Vamos falar agora rapidinho do outro instituto, que é as áreas de preservação permanente. A mais conhecida delas está aqui, a gente dá o nome, até pelo aquilo que protege os nossos olhos, de matas ciliares. São áreas de preservação permanente. Qual é a ideia? Quanto mais largo o rio, maior as suas margens, para ser redundante, catatônico, direita e esquerda, as matas ciliares. No Brasil, para rios até 10 metros de largura, diz o Código Florestal, as margens de esquerda e direita, 30 metros a título de área de preservação permanente. Cristiano, você não entendeu nada, então decora. Água corrente, preservação, exatamente, água corrente, rio, preservação permanente. Cristiano, a água corre, tá? Antes de correr, a água tem que nascer. Então a água que corre, Cristiano, é uma água corrente. E a água que nasce? Não avacalha. Obrigado. A água que nasce é uma água. Ao entorno de nascente tem também o que, pessoal? Preservação. Professor, eu não entendo, porque se a água corre, ela leva sedimento, e sedimento pode causar assoreamento lá no final do rio. Então vamos proteger a margem. Mas se a danada da água está parada, para que instituir área de preservação? Pergunta pertinente, Cristiano. Pertinente, mas nem tanto inteligente. Cristiano, posso fazer uma bagunça aqui com a água? Dá para pessoal daí de cima, pessoal mais abastado, está enxergando bem aí? Tá? Olha o que eu vou fazer. Dá para ver que a água vai percolar? Vamos supor que isso aqui fosse cimento. A água ia escorrer toda quando eu joguei. O que mantém o nível de um lençol, de um espelho d'água, de uma lagoa, de um lago? Se é a água parada, o que mantém? Porque está muito calor aqui, vai evaporar da água. O que mantém o nível do espelho daquela água? Exatamente a água da chuva, que tem que filtrar, ir para o lençol freático, depois vai subir, evaporar, aquele negócio das aulas de geografia, que eu não sei o nome. Portanto, a razão de se proteger as nascentes é justamente por isso. E aí, em alguma medida, você vai ver assim, olha, para construir aí, perto da bacia, do rio tal, você tem que respeitar um percentual de 30% de área permeável, porque senão não acontece isso. Eu vou citar um exemplo lá da cidade de Belo Horizonte, que é o que eu conheço. A gente tem lá a barragem de Santa Lúcia, que fica no pé do córrego da Prudente Moraes, que é uma avenida, a avenida está por cima do córrego. Sempre que chove tem alguns problemas. Esse ano, por exemplo, a gente viu aí o que aconteceu. A barragem que tem antes do córrego é justamente para isso, para conter a velocidade da água da chuva. Porque pelo seguinte, quando eu tenho um rio em traço sinuoso, a velocidade da água é uma. Quando eu transformo aquilo ali em retilíneo uniforme, coisas de física, a velocidade da água é maior. Se não tiver vazão, ela vai subir. Então eu construo aqui uma barragem, contém a velocidade da água, por isso as áreas de preservação permanente, entenderam? A água nasce, a água corre, aí a água no final, ela vai dormir. Eu chamaria de água dormente, mas não tem jeito, seria a tal da água parada, que na verdade foi ao qual me referi aqui agora. Evidentemente, não existe área de preservação permanente para proteger apenas o recurso água. Isso aqui é um exemplo. Mas eu quero que vocês se lembrem da faixa de proteção mínima prevista no Código Florestal. Para rios com até 10 metros de largura, nós temos aí as suas margens, direita e esquerda, óbvio, 30 metros de largura. Todo mundo mantenha esse dado aí, não esqueça não. Então eu expliquei rapidinho o que é meio ambiente, agora passo a falar sobre competência. Tem gente que diz, o Celso Antônio fala, é dever poder, é poder dever, isso aqui não me importa. Competência significa a divisão, a palavra poder não está errada, entre os entes federados que existem no Brasil, município, estado. Professor, quais são? Quero decorar, decora aí. A Constituição de 88 me deu uma nova forma de organização do Estado brasileiro. M de município, D de DF, E de Estado e U de União. São esses os entes autônomos. Então nós vamos distribuir o exercício do poder para cada um dos quatro. Nós temos a distribuição do poder de duas formas. No exercício daquilo que a gente chama de competência comum, que está no artigo 23 da Constituição,
e no exercício daquilo que a gente chama de competência para legislar. Competência legislativa, que entre outros artigos está no artigo 24 da mesma Constituição. Então nós temos a competência comum e nós temos a competência para legislar. Falando primeiro, meu amigo, minha amiga está anotando tudo? Sério mesmo? Eu mando por e-mail, mando um e-mail lá, matosmonteiro@hotmail.com, que aí eu já mandei para o Edson também, eu mando slide, mando tanta coisa. Sério mesmo, estou no MSN todo dia, 21 horas, 11 horas da noite. Pode perguntar. O nome do seu pai é Valdovil mesmo? Mostra foto, tudo. Sou uma pessoa bem solícita mesmo, na medida do possível. Fala. E-mail, matosmonteiro@hotmail.com. Sem mandar corrente. Se mandar corrente, eu retribuo com 3 correntes. Praga, sim, estranho já. Não, pelo amor de Deus. Nada, nem negócio de galo, porque eu também não gosto. Com todo respeito. Volta aqui. Competência comum e competência para legislar. A competência do artigo 23, que é a competência comum, eu chamo de competência Jean Giovanni. Vamos dar a mão, 1, 2, 3. Estado, União e município. Quem errar o passo, perde a vez. A música fala assim. O que diz a competência comum? Vocês 3 têm que cuidar do assunto, ou dos assuntos do artigo 23. São vários incisos. Agora, se a gente atribui a competência para todos os 3, a gente tem que dizer como é que esses caras vão fazer isso, porque senão também vira bagunça. A gente vai poder falar assim, não, é dos 3, então é dele, não é minha. A gente tem um exemplo aí da tal da gripe, como é que chama? Qual que vai ser o próximo bicho? Frango, vaca loucas, porco. Qual que é o próximo? Chupa-cabra. A União, em se tratando de vigilância sanitária, a gente está vendo isso nos nossos aeroportos. Em se tratando da competência comum, que é a competência para administrar, a atribuição é de quem? Da União, vigilância sanitária em aeroportos. Então, em algumas circunstâncias, é fácil visualizar isso. Mas a competência comum não é assim tão tranquila de ser realizada entre os entes federados. Basta ver que no parágrafo único do artigo 23, a redação original dele, olhem só, o artigo 23 tem diversos incisos, cada um deles falando sobre assuntos diferentes. Um deles falando, por exemplo, sobre meio ambiente. O parágrafo único diz assim, dizia, né, a redação original, lei complementar vai regulamentar como os entes federados vão resolver os assuntos dos incisos do artigo 23. E aí o pessoal ficava perguntando, puxa, vai ser uma lei complementar só, no singular, para resolver todos os assuntos diferentes entre os 3, 4 entes? Mas como, se os assuntos são diferentes, uma lei apenas? A gente não vai conseguir resolver nada. E a lei complementar nunca existiu. Quando foi em 2006, o legislador brasileiro, sempre muito inteligente, nós, na verdade, né, são nossos mandatários, ele altera o que estava escrito no singular, e a gente lê lá no parágrafo único hoje. Isso aconteceu em dezembro de 2006. Leis complementares vão regulamentar o exercício da competência comum. Então era singular, não tinha lei complementar até 2006. Depois de 2006, a palavra ou a expressão vem no plural. Vocês acham que tem lei complementar? Se não tinha no singular, quando transformou para o plural, ou seja, mais de uma, existe? Não existe até nenhuma. Melhor, não existe nenhuma até agora. Mas foi alterado o parágrafo único. Isso em 2006. Em janeiro de 2007, o presidente Molusco, o presidente Luiz Inácio Antônio Lula da Silva, Antônio por minha conta, ele fala assim, em janeiro, nós vamos lançar o programa de aceleração lá da minha casa, o PAC, que vai ter o milagre do crescimento. Vocês estão se lembrando disso? Janeiro de 2007. E aí ele fala, tem uma das questões que mais entrava o desenvolvimento econômico do nosso país, que é o licenciamento ambiental. E aí, por isso, eu estou encaminhando um projeto de lei complementar para regulamentar o artigo 23, parágrafo único da Constituição. Aqui é uma frase interessantíssima da Carmen Lúcia, não há terço sem contexto. Então, por isso que eu fiz essa regressão no tempo aqui, para explicar quando foi feita a alteração, para explicar o discurso e para dizer, ainda não existe a tal da lei complementar. Ou seja, existe uma certa desordem. Quem é que vai licenciar, por exemplo, a construção de antenas celulares aqui próximo da faculdade? É o município, é o estado ou é a União? A bagunça seria essa. Porque licenciar significa administrar. Rapidinho falei da competência comum e agora eu falo da competência que falta. Qual é?
comum e a competência muito obrigado, eu achei que vocês estivessem em outro lugar. Competência legislativa. Sobre direito ambiental, me interessa em especial, minha amiga anotante, o artigo 24 da Constituição, anota aí. Inciso 6, em algarismo romano. Deixa eu ver. O seu anel de noivado grande está atrapalhando, meu velho. Artigo 24, inciso 6, competência legislativa sobre meio ambiente. Depois você anota que eu vou te explicar aqui agora. Funciona assim. É competência da União legislar sobre norma geral. Tá? Depois eu explico o que é. Se existe a norma geral, o que faz o Estado? Vai complementar, suplementar a tal da norma geral. A palavra ou ente federado ao município não está no artigo 24. Anota aí. Coloca um mais. Professor artigo Leandro. 30. Professor Leandro. Oi? Não pode ficar sentado? Desculpa. Desculpa derrubar a sua árvore, mas é porque... Está acabando o tempo? Temos mais 5 minutinhos, por favor. 5 minutos, rapidinho. Não anota não, depois você anota. Artigo 24, inciso 6, competência legislativa sobre meio ambiente, certinho? Então, norma geral é da União. Vou falar aqui de poluição sonora rapidinho para a gente entender. Norma geral da União, legislação semana passada. Em auditórios do Brasil inteiro, no máximo 50 decibéis. O que pode fazer o Estado de Minas Gerais e o que pode fazer o município de Montes Claros sobre o assunto poluição sonora? Essa é a resposta que a gente atribuiu no início da palestra, competência municipal sobre direito ambiental. Para legislar, se a norma geral é de 50 decibéis, o que eu tenho que pensar? Na melhor forma de proteção do meio ambiente. Ou seja, a gente tem que falar mais baixo para respeitar o sossego alheio, não só do vizinho, mas da coletividade. 50 decibéis, o que pode fazer o Estado de Minas Gerais para proteger melhor o meio ambiente e poluição sonora? Só levantar para cima, nossa. Isso é a pressa, pessoal. Subir para cima ou descer para baixo. Ou seja, aumentar de 50 ou diminuir de 50. Estado de Minas. Diminuir de 50, porque se diminuir de 50, eu vou ter que falar mais baixo. Deu para entender? Número para mim. Menos de 50. Estado de Minas Gerais, o governador Aécio Neves, parece mais com a Anastasia. 40. O que pode fazer o município de Montes Claros? Ele observa a norma geral 50, a norma do Estado 40. O que faz o município de Montes Claros? É a mesma coisa. Exatamente. A procuradora municipal já respondeu. Chegou a parecer, diminui de 40, 30. Pode ser? Tudo bem? Então, está aí a escadinha. Vou fazer o contrário para ver se todo mundo entendeu. Existe uma lei municipal aqui dizendo que no máximo 30 decibéis. Amanhã, o vice-governador Anastasia, governador em exercício, diz, no estado de Minas Gerais, no máximo 20 decibéis. Eu vou dar as opções antes, tá? Vocês responderem a minha pergunta que eu faço aqui agora. O que acontece com a norma municipal de Montes Claros, que falava 30? 30 Montes Claros, 20 Minas Gerais. Letra A, é revogada, letra B, some, desaparece, morre. Essa aqui é para ninguém acertar, para ninguém marcar, óbvio. Ou letra C, tem a eficácia suspensa. Ou a letra C tem a eficácia suspensa. Qual que é a resposta? Professor, achava que era revogar, que aprendi assim no primeiro período, aprendeu errado. Uma norma só pode ser revogada por uma norma do mesmo ente federado. Não existia a norma municipal, passou a existir a norma estadual. É o mesmo ente federado? Ou são? Não são. Portanto, o que faz a norma de Minas Gerais com a norma de Montes Claros? Suspende a eficácia. A norma de Montes Claros continua a ter validade? Sim. Mas ela só não vai o quê? Produzir efeito. Que isso é eficácia?